Estão vendo minha tela, pessoal? Boa noite, professor. Sim. Tá legal. O pessoal tá tudo quietinho hoje. O que está acontecendo? É sexta-feira? Estão cansados? Estão igual essa... Bastante. Como que é? Sexta-feira, né? Sexta-feira, né? Vocês estão igual essa frase aqui, né? É bem por aí. Não é isso? É isso Eu mesmo. fico aqui, gente. Cadê você? Está parecendo espírito, né? Sessão de Veja a espiritismo. hora de começar as aulas presenciais. Tipo aquela mesa lá, o pessoal tá na mesa, mexe o copo. Mexe o copo. Escreve alguma coisa, né? Então, tá desse É bem jeito, assim né? mesmo. Tô pensando em fazer um álbum de foto para pelo menos conhecer vocês, né? Não, só vejo aqui FF da Fabiola, Sim, sou LB do eu. Lucas, MM do Matheus, GR do Gil, VA da Vitória, Beatriz BB, a Daniela DN, a Lucy LL. Ninguém quer Eu só aparecer. vejo as iniciais só. Ninguém quer aparecer, professor. Ninguém quer aparecer mesmo, né? É. Então tá bom. Hoje a gente vai. Ô, professor, antes de eu começar, tirar uma dúvida. Como essa é a minha primeira aula de matemática financeira, então, o senhor já está na sessão 1.4, aí as outras aulas tudo já estão gravadas, eu já até dei andando uma olhada. Sim. Mas tem as atividades lá, eu tenho que fazer e enviar pelo e-mail do senhor, do jeito que o senhor explicou na outra aula? É no link, né? Você envia Aquele pelo link link lá, lá, né? assim, Tá? Tem todas as aqui. atividades? Desculpa, não entendi. Todas as atividades das aulas passadas? Isso, você vai mandando que aí eu vou computando pontos para você, tá? Mas quem tem dificuldade de começar a primeira aula, lá no comecinho, tá difícil para eu começar a entender, mesmo com as aulas gravadas. Mas vai anotando dúvida e vai me perguntando pelo WhatsApp. Você está no grupo do WhatsApp, né? Sim, sim, estou. Então, aí você vai tendo dúvida, vai me perguntando pelo grupo, tá? Uhum. Que é a Tá, e primeira aí. vez que participo de aula de faculdade, tem 20 anos que eu entrei numa sala de aula, Mas não então, faz mal, vamos para em mim, frente, é a gente chega difícil. lá. Então, o importante é, vai fazendo, vai vendo a aula, olha o material, né? Mas me chama pelo WhatsApp, eu fico praticamente o dia todo online, né? Então, vai fazendo, mesmo que eu não consiga responder na hora, depois eu respondo, e aí a gente até faz alguns exercícios para reforçar, tá? Uhum, uhum. Então, é como você também estava na aula de ontem, né? Tava assim, sim. Então, é da Também mesma foi a minha primeira forma. aula também. Da mesma forma, precisa dar uma olhada primeiro para você pegar a sequência, né? A Uhum, sequência do assunto, porque você entra assim no meio, dá para ir indo, mas algumas coisas já foram vistas, né? Então, uhum, e a gente parte do princípio que não vai muito em detalhe do que já foi visto, né? Mas mesmo nas aulas você pode perguntar, né? Não estou entendendo aqui. Qualquer um de vocês, fica à vontade para perguntar, né? Não é porque a aula é online que a gente vai só eu falo. É muito melhor que vocês participam, porque às vezes a dúvida de um é de outro também, né? uhum. Então é. Tá bem, eu vou tentar assistir as aulas. É, Comecinho, tem que fazer.
Tem que fazer um esforço para... Uma das atividades das primeiras aulas, pode mandar pelo menos uma, né? Se eu conseguir fazer. Oi? Se eu conseguir fazer algumas atividades. Consegue sim, porque tem exemplos lá, tudo, né? Consegue. Uhum. Ok, obrigada. Então vamos lá, vamos ver se a gente... Agora vamos para frente. Deixa eu ver se eu pus para gravar. Já está gravando. Então hoje que a gente vai ver? A gente vai ver juros compostos. Então a aula passada, a gente vai ver série de juros compostos. Na semana passada, na aula passada, o que a gente viu? A gente viu juros compostos, mas você tinha um investimento, uma compra, e você calculava o valor só no final do período, né? Então só tinha o início e tinha uma parte final. Agora a gente vai ver séries de juros compostos, é que a gente vai ver para como se calcula cada parcela. Então, é mais ou menos o que a gente faz num financiamento. Você vai comprar uma televisão numa loja, e aí é feito o cálculo das parcelas. Então, você tem 10 parcelas, e aí é embutido com os juros compostos. Nós vamos ver hoje como que nós vamos calcular isso, como que a gente calcula, tá? Não está aparecendo para vocês a tela, né? Ou tá? Ninguém reclama? Agora tá. Agora vai estar aparecendo. Então, nós vamos ver a série de juros compostos, tá? Vamos pular aqui a nossa piadinha, né? Uma coisa que eu quero comentar com vocês, né? A gente tem lá no nosso AVA atividade virtual, né? Que são as atividades de cada aula, né? E aí a gente tem essa situação, né? A gente tem cadastrado 28 alunos, né? E a gente tem 18 alunos que não fizeram nenhuma atividade virtual, estão com 0 lá, né? Então, só para relembrar, quando a gente entra no AVA, né? Então, a gente tem aqui as sessões, tem a sessão 1, né? Unidade 1, sessão 1, e aqui dentro dessa atividade diagnóstica, a gente tem exercícios para serem feitos. Então, para que tem isso, né? Para que vocês reforcem o conteúdo da disciplina, da aula que a gente deu, tá? Então, são 3 exercícios de atividade diagnóstica. Para cada exercício que você faz, se acumula pontos, né? Da mesma forma, você tem aqui na pós-aula, você tem atividade de aprendizagem, também tem exercícios para serem feitos. Aqui eu posto o link, tá? Da gravação da aula e também o material de apoio, que são os slides. Então tá tudo no AVA. Então e agora também, como ainda tem alguns colegas que estão sem acesso ao AVA, eu também estou colocando no nosso grupo do WhatsApp, mas depois, quando tiver todo mundo, eu não vou mais ficar passando no WhatsApp, eu só vou colocar no AVA. Então, eu peço que vocês deem uma atenção especial para as atividades, para ir acumulando pontos, né? Outra coisa que a gente acumula pontos também é na atividade transversal. Aqui já tem um número maior de alunos que fizeram atividade transversal,
o que é que a gente só tem 9, de 19 fizeram e 9 não, né? Está com 0 pontos, né? Então, onde a gente acumula é nessa disciplina ED, né? Desenvolvimento. Tem alguns casos que para vocês pode estar aparecendo desenvolvimento de carreira. Tem outros cursos que podem estar que ser o ED também. Então, tudo que tiver ED são atividades para serem feitas, são cursos para serem feitos e vocês ganham pontos na atividade transversal. Esse curso de ED é obrigatório fazer, tá? Então, se não fizer, ele vai ficar pendente como uma dependência. É dentro do curso inteiro de vocês. Então, ele acumula ponto na atividade transversal. Então, junto com a atividade transversal, também tem o desafio nota máxima, né? Toda semana sai exercícios para fazer o desafio nota máxima. Então, o que a gente tem? Se você conseguir 1.000 pontos no desafio nota máxima, no período, né, de 6 meses, ele adiciona 389 pontos na atividade transversal. Então, aqui tem uma tabela. Se você chegar a 9.000 pontos no desafio nota máxima, você vai chegar até 3.500 pontos adicionados na sua nota para todas as disciplinas. Olha que interessante, né? Aí você fica com 3.500 pontos, já está com bom andamento para ser aprovado, tá? Aí o que a gente tem aqui? Os critérios de aprovação, tá? O mínimo de aprovação para aprovação é 6.000 pontos. Você imagina, se vocês fizerem o desafio nota máxima, fizer todos os exercícios, já tem 3.500 pontos garantidos, né? Então, é uma boa oportunidade de fazer essas atividades, né? E aí, o que mais que precisa? Desses 6.000 pontos, 4.500 pode ser de atividade, né? E 1.500 pontos a soma das duas provas, da prova B1 e da prova B2, que as provas são as provas bimestrais, tá? Aí você tem a prova B1 vale 1.000 pontos, então já está marcado para dia 5 de outubro. E a prova B2 vale 4.000 pontos, então ainda não foi divulgada a nota. Então, a soma dessas duas, que são 5.000 pontos, você tem que tirar, no mínimo, 1.500 para somar com as atividades e ser aprovado num total de 6.000 pontos, tá? Tudo bem isso? Todos vocês já têm ciência disso? Mais ou menos, professor. Então, você que tá nova, né? Então é isso. Por isso que precisa ir fazendo tanto as atividades do professor. Então, essas atividades que eu dou todas as aulas, eles é somada aqui, nos pontos, né? As atividades que vocês fazem no AVA são somadas aqui. As atividades de dentro do portal do aluno, que é o desafio nota máxima e aquele ED, são somados aqui. E depois você tem as provas, né? A prova B1, que a gente vai fazer na semana de 5 de outubro, tá? Vale 1.000 pontos. E depois você tem a prova B2, que vai ser lá no início de dezembro, né? Não sei a data ainda, vale 4.000 pontos. Então, somando essas duas, vocês têm que chegar a 1.500, que soma com os pontos de atividade, e o mínimo para aprovação é 6.000 pontos, que é 1.500 das provas e 4.500 das atividades, tá? Então, essa é a forma de aprovação. Ô, professor. Oi. Essa prova B1, no dia 5 de outubro, esse 1.000 pontos vale pelos acertos ou dependendo se fizer ou não? Como funciona? Não,
Normalmente a gente faz 10 questões, né? E 100 pontos cada questão. Então, quantas você acertar, você vai tirar a pontuação. Se acertar as 10, ganha 1.000, né? Entendi. Se acertar 5, Ganha 500 pontos. pelo acerto, né? Pelo acerto, é. Por isso que eu falei para você já começar a correr com as aulas que já foram dadas, né? Para poder ficar treinada para fazer a prova, né? Isso é uma batalha tremenda. É, Meu caso, estou começando agora. então, mas faz um esforço, pega o final de semana, tudo, né? E vai caminhando aí, tá? Mas eu fico à disposição para você perguntar as dúvidas, tá? Uhum. Ok, obrigada. Você e todos os colegas, né? Quem tiver dúvida, vamos tirando, tá? Então, pessoal, eu tô nessa turma aqui, eu tô mais preocupado aqui, né? Na atividade virtual, um grande número não está fazendo. Isso aqui me mostra que vocês só estão assistindo aula, né? E só assistir aula não consegue guardar todo o conteúdo. Aquilo que eu falo sempre das disciplinas de matemática. Matemática precisa resolver exercício. A partir do momento que você resolve, você começa a ter dúvida e aí começa a aprender. Se ficar só olhando o professor fazer, parece que entendeu tudo. O professor muda um número, pronto, não consegue fazer. Por quê? Porque não entendeu direito e só vai entender quando for fazer, tá? Então a dica que eu dou é façam as atividades do AVA, né? Essas atividades que estão lá, esses exercícios, façam. Se tiver dúvida do exercício, não entendi esse exercício, não sei nem por onde começar, falem, né? No início da próxima aula, eu resolvo na aula, eu faço sempre isso. Se ninguém falar nada, eu estou achando que está todo mundo entendendo, né? Mas aí eu fiquei preocupado hoje quando eu fui ver aqui e vi que um número muito pequeno da turma, menos de 40%, está fazendo as atividades. Aí, se não está fazendo, não está estudando. Então, eu fico preocupado com isso, né? Então, peço que vocês façam atividade diagnóstica, atividade de aprendizagem, tá? Ó, eu coloco a data da aula com a gravação. Então, deem uma olhada na gravação. Se tiver dúvida do exercício, manda no WhatsApp. Se de repente eu ver que é uma dúvida geral, eu faço na aula seguinte, né? Mas não deixem de estudar, porque vai acumulando e é aquilo que eu sempre comento, não adianta estudar na véspera da prova. A gente sabe, todo mundo tem atividade, só que aquilo, vocês estão pagando para aprender, né? Então, aproveitem o melhor o tempo. Hoje vocês têm uma situação que acaba a aula, vocês estão em casa, então vocês ganham 1 hora e meia que se tivesse na faculdade, pegar transporte público para então aproveita, acaba a aula, dá mais uma estudada, né? Tá? Então não deixem de fazer as atividades, tá bom? Bom, então vamos entrar na linha da série de juros compostos, né? Então a gente viu, quando a gente fez a parte de séries de juros simples, né? A gente partiu da mesma forma, né? Aquele ele está dizendo, né, que a série de juros compostos, ela poderia também ter a denominação de parcelamento de juros compostos, ou ainda financiamento de juros compostos. Na aula passada,
a gente viu que para calcular o montante, né, com juros compostos, é essa fórmula aqui, né? Então, eu repito, vocês não precisam guardar a fórmula, né? Vocês só precisam saber aplicar, né? Então, na aula passada a gente viu que o M é o montante é o valor final, né? O C é o capital, então é aquele valor inicial que a gente tinha, né? E aí, por que a gente calcula a parte de juros? A gente também comentou em todas as aulas que o dinheiro não é o mesmo quando você pega num dia e vai devolver esse dinheiro ou vai comparar esse dinheiro depois de um ano, né? Você tem uma defasagem e a defasagem é a parte dos juros, né? Então você tem aqui essa fórmula, o I é a taxa mensal ou do período e o N é o período. Então a gente utilizou bastante essa fórmula na aula passada, né? Agora, para começar a fazer a parte de séries, ele faz aqui para a gente uma mudança na fórmula, uma derivação da fórmula, né? Ele passa esse valor que está multiplicando 1 mais i elevado a n, ele passa para baixo do m aqui. Então, o c ficou aqui na frente e 1 mais i elevado a n ficou para baixo. Então, essa é a derivação da mesma fórmula, tá? Aí ele dá um demonstrativo gráfico para a gente, né? Então, a equação geral dos juros, ela pode explicar a série de juros composto considerando cada parcela ou prestação. Então, o M1 é uma parcela, o M2 é uma outra parcela, e o MJ, no final, também é uma parcela, tá? É a parte da parcela. Então, e o valor à vista é o valor de compra, é o C, né? Então, o que a gente quer? A gente tem um valor, por exemplo, de um computador e eu quero pagar em 2 vezes. Então, eu vou pagar a parcela M1, vou pagar a parcela M2. Se eu for pagar em 10 vezes, eu vou ter a M3, M4, M5 até M10. Então, isso é o que nós vamos ver agora, né? Como que a gente faz isso, tá? Então, a gente tem aqui repetindo aqui o nosso desenho, né? Mas a gente tem o capital 1 é o M1 sobre 1 mais I elevado a N1. Igualzinho que a gente fez lá no juros simples. Só que aqui a gente muda a parte do período. Aqui no juros simples ele multiplicava o I. Agora aqui ele passa para ser um expoente, tá? Aí ele traz essa somatória que até assusta a gente, né? Mas fica muito mais fácil a gente fazer exercícios do que ficar preocupando com essa parte de somatórias, tá? Então vamos ver como que ele calcula aqui esse exemplo aplicando a fórmula para vocês começarem a acompanhar, né? Então o que que ele fala? Uma pessoa deseja comprar um artigo em 2 vezes iguais, tá? Sabendo que o preço à vista é 740 e o parcelamento será realizado sob a taxa de juros composto. Então, vocês têm que ficar bastante atento que agora a gente vai aparecer problemas que vai estar escrito juros simples e vai ter problemas que vão aparecer juro composto. Então, a gente tem aqui 2 vezes, já está dizendo para a gente como que vai ser, quantas vezes vai pagar, o valor à vista e o juro. Então, o que que ele quer da gente? Determine o valor das parcelas, tá? E aqui ele começa a mostrar para a gente a interpretação, né? 2 vezes iguais e mensais são 2 parcelas iguais a M, ou seja, cada uma delas vale M.
mensais. Então, ocorrerão nos meses 1 e 2 a partir da compra. O capital é 740, que está aqui, e a taxa de juros simples é 4%, e aí a gente também comentou que a gente usa não a porcentagem, mas o decimal, que é 0,04 ao mês, tá? Então, vamos seguindo. Então, ele montou para a gente aqui o valor à vista 740, aí eu tenho parcela 1, parcela 2, porque são duas parcelas, e o juro 4% ao mês. Então, que fórmula a gente vai usar? Essa daqui é o capital, M1 sobre 1 mais I elevado a N1, mais M2 sobre 1 mais I N2. Então, são duas parcelas, nós vamos usar até aqui só. Se fosse 10, a gente usa M3, M4, M5, tá? E aí, então, o que ele faz aqui para a gente? O M continua, né? O M é o valor da parcela. O 1 está aqui, o I é o 4%, só que ele é em decimal, 0,04, e o N1 é a primeira parcela. A segunda parcela vai ser o próprio M, o 1 mais o juro, 0,04, o 2, igual a 740, que 740 é o valor inicial, tá? Aí o que ele usa? Ele usa uma propriedade da matemática que você tem o mesmo valor, você pode colocá-lo multiplicando. E aí você fica só com a fração, e aqui é fácil você calcular. Você vai calcular 1 sobre 1,04 mais 1 sobre 1,0816. O que é o 1,04? É 1 mais 0,4 elevado a 1. O que é 1,0816? 1 mais 0,04 elevado a 2. 1,04 elevado a 2 vai dar 1,0816, tá? Então, aí, o que eu tenho aqui? 1 sobre 1,04 é 0,9615. 1 sobre 1,0816 é 0,9246 vezes M, né? Aí eu somo as duas, vai dar 1,8861M, né? O valor estava multiplicando M, passa dividindo. Aí eu vou fazer 740 sobre, passa dividido embaixo do 740, né? 740 dividido por 1,8861 vai dar 392,34. Então, o que ele está dizendo aqui? Que se a gente financiar R$ 740 em duas parcelas com juro de 4% ao mês, a gente vai pagar duas parcelas de 392,34, tá? Deu para entender, pessoal? Professor, Sim, eu tenho uma dúvida. pode falar. Sabe quando tem o zero, aí tem casas decimais depois? O zero, Com casas decimais. certo. Geralmente eu ponho quantos números após a vírgula? A gente costuma usar 4, tá? Tá. Mas isso, no nosso caso, o 4 você vai ficar com uma aproximação muito próxima do resultado, né? Mas vocês vão observar que mesmo a gente colocando 4 casas decimais, às vezes a gente pode ter uma diferença aqui nos centavos, né? Mas não vai ser o nosso problema alguém vai achar que vai calcular, vai achar 38, outro vai achar 30. Essa diferença em centavos de arredondamento não tem problema, tá? Porque
as nossas questões, elas não vão ter essa diferença assim de muito próxima. Então, os números são bem grandes. Então, se você, por exemplo, tiver uma opção lá, opção C que está 392,30 e você acha 392,34, é essa opção C. Porque as outras opções vão estar 450, então vai ser sempre coisa de arredondamento. Então a gente costuma usar 4, mas pode usar 2 também, não tem problema nenhum. Vai dar pequena diferença. Se você usar 2 aqui, vai dar uma pequena diferença dos centavos. Não, não é nosso intuito chegar a número preciso. O que a gente precisa é, pelo menos aqui na parte da centena, chegar no valor, tá? Tá, obrigada. E no mais, gente, o cálculo, tudo bem, a aplicação da fórmula. Professor? Pode falar, Professor? pode falar. Lá no cálculo. Boa noite, tudo bom? Boa noite. No cálculo você utilizou o inverso da operação distributiva lá, né? Quando você isolou o M, né? Que parece que Vou voltar lá, peraí. você isolou. Tá. É como se fosse uma operação distributiva ao inverso. Deixa eu voltar lá. Você diz aqui nessa parte aqui do M? Você isolou o M, é como se Isso, fosse o é inverso, bem né? aqui, Da né? distributiva, Aqui que né? a gente tem aqui, né? Aqui, por que a gente isola o M aqui, né? Para a gente chegar só com números para poder calcular, tá? Que foi bem se fosse invertido, seria uma distributiva, por exemplo. Isso. 1 sobre 1, 0, você distribui lá, o inverso. Tá. Porque se você fizer aqui, ó, depois você multiplica, né? Porque está entre parênteses, você multiplica. O M vezes 1 sobre 1,04 vai dar isso aqui. O M vezes 1 sobre 0,0816 vai dar isso aqui. Então, É distributiva. Tá. Professor, Oi. mas essa fórmula, ela é para encontrar apenas, como que fala? Valor de parcelas? Depende o que vai. Essa fórmula é para calcular as séries, né? Porque pode ser que você tenha numa situação, a gente vai ter problemas que você tem as parcelas e o juro, né? E você quer calcular quanto que é o capital. Tá, então é para séries em geral. Para Tá. série em geral. Então pode ser que a pessoa chegue para você assim, você vai comprar alguma coisa numa loja, a pessoa fala assim: você vai pagar R$ 300 por mês num ano, né? Você pode vir desse valor e você vai chegar quanto vai ser o seu valor à vista, tá? Desde que você saiba o juro que está sendo aplicado, né? Sim. Mas a fórmula é essa, a fórmula ela serve para calcular qualquer uma das coisas. Você pode calcular o juro, você pode calcular o montante, que é a parcela, e pode calcular o valor à vista também. Tá bom. Tá bom? Tá. O professor, eu tenho uma dúvida aqui. Pode falar. Na outra tela, onde eu estava, a outra. Tá. Aqui, nessa parte aqui onde tem, o senhor colocou o M em evidência, mas aí eu estou na dúvida aqui, como surgiu esse 1 sobre 1,4 mais 1,16? Aqui é mais ou menos aquilo que eu acho que foi você que perguntou ontem sobre o X2, né? É a mesma coisa aqui, né? Aqui o M está sozinho aqui,
mas ele tem o 1 multiplicando por m. Aqui também é 1 multiplicando pelo m, tá? Entendi. Ele não aparece, mas... Ele não aparece, mas está aqui, né? Agora entendi. Tá sempre, você tem uma letra, né? Se não tem nenhum número na frente aqui, porque é o 1, né? Aí o que aconteceu aqui nesse outro aqui, ó? Agora aqui, depois que a gente calculou, a gente ficou com 1,8861 multiplicando o m, tá vendo? Tá? Podemos ir para frente? Sim. Sim. Então vamos lá. Bom, então aí agora a gente tem esse exercício, né? Tomou-se um empréstimo, uma quantia de 1.200, sobre a taxa de juro composto de 3% ao mês, para ser pago em 3 parcelas iguais. Então ele pede para calcular o valor da parcela. Vamos fazer? Vou dar um tempinho para vocês fazerem. É só aplicar a fórmula igual, tá? Eu vou copiar a fórmula aqui. Eu trouxe a fórmula aqui para facilitar a vida de vocês, né? Então, o que a gente tem? A gente tem o 1.200, que é o capital. A gente quer saber as parcelas, né? Então, é o M, né? Que a gente vai querer saber. O juro é 3%, que é o 0,03. E a gente tem o valor das parcelas. A gente vai ter aqui, como que a gente vai montar a nossa fórmula? Vai ser m sobre 1 mais i elevado a 1, mais m sobre 1 mais i elevado a 2, mais m sobre 1 mais i elevado a 3. São 3 parcelas. E aí, é só colocar os valores e calcular. Dá um tempinho para vocês fazerem.
Professor, Oi, o valor da taxa é 3%, né? Ao isso. mês. Eu vou conservar esses 3% para os 3 meses? Isso, a taxa é única para os 3 meses. Pelo amor Tá, de Deus. Se fosse uma a cada mês, a gente tava maluco. tá Não bom. inventa. É isso mesmo, é os 3% ao mês. Pronto? Só mais um pouco, professor. Tá. Professor, Oi. o exercício que você resolveu, Ah, tem um que você calculou lá, elevou ele a 2 e deu o resultado, e o outro você não elevou. porque era só elevado a 1. Ah, quando é a 1 permanece. Permanece o mesmo valor. Ah, tá bom. Tá bom? Já que concluiu, professor. Ah, é? Hum. Quanto que deu? 412,37. Qual a opção que é? É uma da A, B, C ou D? E. Não bateu? Acho que não, né? Bom, eu calculei aqui, apliquei a fórmula, Pode ser 1.200. alguma É, coisa. talvez. Já vamos corrigir já. Tá bom. Podemos ir, pessoal? Ó, então, o que a gente tem, né? 1.200 m sobre
1 mais 0,03 elevado a 1, m sobre 1 mais 0,03 elevado a 2, m sobre 1 mais 0,3 elevado a 3, tá? Fiz a mesma coisa, coloquei o m em evidência aqui, né? 1.200 continua. Aqui a gente tem 1,03 elevado a 1 é 1,03. 1,03 elevado a 2 é 1,0609. 1,03 elevado a 3 é 1,0927. Faço o cálculo aqui. 1 sobre 1,03 dá 0,9709. 1 sobre 1,0609 dá 0,9426. 1 sobre 1,0927 dá 0,9152. Somando todos, vai dar 2,8287, tá? Dividindo do 1.200, a gente chegou no 424,22. Resposta A, tá? Então, cada parcela terá o valor de 424,22. Pegou onde foi aí, Jackson? Foi que eu esqueci de elevar o expoente. Tá. Aí deu uma diferencinha aqui no cálculo de baixo. As duas primeiras deu 0,97. Porque é bem pouco, né? Se você soma aqui 1,03 para 1,09, mas vai dar um pouquinho de diferença, tá? Isso aí. Mas é isso, é fazendo para a gente não ter, não errar nas contas, né? Dúvida, pessoal? Ô, professor. Oi. Essa parte aqui logo no início, 1 mais 0,03 elevado a 3, na minha escola eu só coloquei 1,09. Esses decimais. Você só arredondou, você deixou sem só 1,09. Deve ter dado uma diferençazinha aqui, mas não é grande a diferença, tá? A calculadora não chegou a esse 27 e décimo. Tá, mas não tem problema. Pode usar com 2, mas vai dar alguma... Não vai bater aqui com os 22 centavos, mas é aquilo que eu falei, não tem problema, tá? O que não pode, se você não elevar, né, não der aqui pelo menos 1,09, aí vai dar alguma diferença, mas com 2 casas só não tem problema. Pode usar só 2 casas que não tem problema, não. Essa é a minha dúvida. Tá? No geral, pessoal, vocês conseguiram montar, conseguiram entender. A minha maior preocupação é que vocês consigam entender a aplicação da fórmula, né? A parte matemática, fazer um pouquinho com cuidado, aí vocês chegam nos valores, mas se não conseguir entender a parte da fórmula, a aplicação da fórmula, aí é que está complicado, né? E toda vez que for colocar na fórmula os valores, principalmente a porcentagem, aí tem que transformar ela em decimais? Decimal, aliás. Sim. O 3% aqui, né? Nunca pode colocar ele assim, 3%. Não pode colocar assim. Esse aqui você vai ver logo na primeira aula. Isso aqui foi a primeira coisa que a gente abordou, foi isso. Sempre que aparecer porcentagem na fórmula, a gente não usa porcentagem, a gente vai usar decimal. Que o 0,03 é a mesma coisa que o 3 sobre 100, que é o 3%, né? Pode ser qualquer valor que... Qualquer valor transformar em decimal. A fórmula funciona com decimal, cálculo, né? Tá? Tanto como juros simples, tanto como composto. Correto, corretíssimo, é isso mesmo. Sempre que a gente vai falando em juros e usando essas fórmulas, nós vamos estar usando ele no formato decimal. Ok. Tá bom? Professor, Oi.
O meu deu 426,33. É muita diferença? Não, não é. Não é. Pode ser alguma coisa de arredondamento. Ó, você pode ver aqui, ó, tá? Se for dando 426, né? Qual que você escolheria? O A. O A que está mais próximo, né? Aham. Então, normalmente acontece isso, tá? A gente tem diferenças grandes, né? Então, agora, se desse um número muito diferente, se você for ver, é coisa de arredondamento, tá? Então, Tá. normalmente os problemas aparecem assim, eles aparecem com umas diferenças bem grandes que dá para você chegar por aproximação no resultado, tá? No resultado correto, Tá. tá bom? Tá bom. Podemos seguir? Sim. Sim. Vamos para mais um, então. Um eletrodoméstico sai à vista 550. Se for dada uma entrada de 150 e o restante for pago em 4 prestações mensais a uma taxa de juros de 2,5% ao mês. Qual o valor da parcela, né? Então, esse aqui, ele tem o quê? Ele tem essa diferença do valor da entrada. Então, a gente não vai usar o capital como sendo 550, mas nosso capital vai ser o valor à vista menos a entrada, né? Então, vai ser o 550 menos os 150, que vai dar 400. Então, o nosso capital que a gente vai usar na fórmula aqui vai ser 400. E a gente tem 4 prestações. Então, é montar mais uma para vocês treinarem aí, tá? Então, a gente vai ter 4 M's ali, né? São 4 parcelas.
Pronto? Só Quase. mais um pouquinho, professor. Tá bom. Professor, para eu calcular a potência, seria legal usar a calculadora científica, né? É, Tá. usar. Semana passada, não foi a semana passada que a gente usou HP? Sim. Usar aquele método lá que a gente tá 0,25, né? Daqui 25 ao mês, né? Aqui dá pra gente, só relembrando lá como que a gente usa HP, né? Aqui a gente tem a HP, né? Então, como que a gente fazia para calcular? O 0,25 o 2,5% é 1,025, né? Então é 1,0025, né? Né? Lembraram disso? Aí dá o Enter, aí ele sumiu aqui, né? Se eu for fazer elevado a 4, né? É y elevado a x. Dá 1,01, né? Pessoal, então, ó, como que eu fiz ali errado na HP lá, né? É 1,025, né? Mas como que a gente calcula, né? O valor à vista, 550, a entrada 150, então nosso capital vai ser 400, né? A nossa taxa de juros é 2,5 ao mês, ele vai ser 0,025, né, ao mês. 4 meses, então a nossa fórmula vai ter 4 parcelas do M, né? Então vai ser o 400, porque a gente não está financiando o valor todo, a gente está financiando, a entrada não entra no financiamento, né? Então é 1 mais 0,05 elevado a 1, no outro elevado a 2, elevado a 3 e elevado a 4, tá? 1,025 elevado a 1 é ele mesmo. 1,025 elevado a 2 é 1,056. 1,025 elevado a 3 é 1,769. E 1,025 elevado a 4 é 1,1038, tá? O M em evidência, né? Soma calculando os valores de cada valor apresentado aqui, somando todos, vai dar 3,7572, dividindo por 400, a gente vai ter a parcela de 106,46, tá? Então, se a gente financiar R$ 400 em 4 vezes, a gente está pagando
106,46, né? 106,46, se a gente multiplicar aqui, se a gente multiplicar por 4, está aqui a calculadora, né? 106,46, 106,40. Nossa, não está saindo direito. 106,46. Então, se a gente financiar R$ 400 em 4 vezes, a gente vai estar pagando 425,84, a um juro de 2,5% ao mês. É isso que a gente tem que começar a pensar na hora que a gente faz um financiamento, né? Então, você está financiando R$ 400. Claro, se você não tem, você tem que pagar juro. Mas você está pagando R$ 25 a mais do preço à vista, né? É essa avaliação que a gente faz quando a gente está fazendo um financiamento, né? Tudo bem aqui o cálculo, pessoal? Ok, professor. Pode ser que tenha dado alguma diferença de arredondamento, tá? Aquilo que eu já falei, tá? Ô, professor, o aplicativo HP é a mesma coisa que a calculadora normal? Não, a calculadora HP, a gente vai, eu vou mostrar para vocês agora, né? Ela tem algumas, ao invés da gente ficar fazendo todos esses cálculos, né? Ela tem umas funções que já dão os valores para a gente, né? Então, eu passo primeiro a forma de como calcular e depois eu mostro como que a gente faz na HP, né? Para que vocês saibam os dois. Agora, você tem outras calculadoras financeiras que fazem a mesma coisa, né? Eu não conheço a fundo outras calculadoras, eu conheço a HP, né? Mas com o manual da calculadora dá para se fazer a mesma coisa, tá? Ah, entendi. Tá? Na calculadora simples, não dá para calcular, né, esses valores aí, né? Calculadora simples, você vai calcular tem que calcular na mão mesmo, tem que entrar na fórmula, tá? Uhum. Daí a ideia é, claro, é importante que vocês saibam a fórmula, né? Não é de se você for fazer é difícil fazer, né? Mas a possibilidade de erro, né, é grande, porque uma bobeadinha que você dá aqui na hora de elevar um valor à potência, você dá um valor diferente aqui, pronto, né? Então, e vocês vão ver que na HP, vou mostrar para vocês agora aqui na HP, é super simples calcular, né? Então, é bem fácil, tá? Tem um outro exercício aqui, eu vou deixar resolvido para vocês, depois vocês dão uma olhadinha nele, né? Mas é bem na linha de aplicar a fórmula, né? Então, é bem tranquilo, tá resolvido aqui. Então, vamos relembrar, pegar de novo aquele exercício que é o primeiro exercício que a gente fez, né? Primeiro problema, que era aquele que é 740, duas parcelas mensais, 4% ao mês, né? E a gente chegou no valor, a gente fez o cálculo com fórmulas, né? Então, para usar na calculadora, né? Na calculadora HP, é super simples, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? O 740, que é o valor a ser financiado, né? Que aí a gente chama, que é o C, que é igual ao PV, que é o valor presente.
como eu expliquei para vocês na outra aula, que está em inglês, então é present value, né? Então é essa tecla aqui, ó, que é o valor presente, tá? Então o que que a gente vai fazer? Vamos primeiro entrar com o capital, que é o valor presente. Então vou lá, 740, né? Tá aqui para seguir, CHS, tá? PV. Aí ele entra com o valor do capital, tá? Então, essa é a primeira entrada que eu dou. Depois, você vai entrar com o juro, né? Agora, para a Fabiola, né, que a gente falou do decimal, que a gente na fórmula, né? Agora, aqui na calculadora, a gente entra com ele com a porcentagem mesmo, tá? Então, eu vou dar o 4, tá? E o I, eu vou entrar com a taxa, 4I, tá? 4I. E duas parcelas, né? Então, é o nosso N aqui. Então, eu vou entrar com 2 e o N, tá? 2 e N. Então, eu entrei com o valor presente, que é 740, entrei com a taxa, que é 4%, e entrei com o valor do N, que é 2, duas parcelas, tá? Aí eu vou calcular o PMT, que é o valor de cada parcela. Só apertei aqui, ele já me calculou. Então, não precisei usar fórmula, nada. Porque ele já tem todas aquelas fórmulas, ele já tem embutido nessas funções, tá? Então, o PV é o valor presente, o I é o juro, o N são as parcelas e o PMT aí a gente faz o cálculo. Tá? Na calculadora é bem mais simples que na fórmula, mas a fórmula também é fácil. Né, não é difícil, mas a gente tem possibilidade de errar. Tudo bem, pessoal? Deu para entender bem como calcula ou não? Sim. Pessoal, estamos na sessão espírita ou não? Tá tranquilo, professor. Tá tranquilo, tá bom. Deu para entender sim, professor. Deve ter para entender, né? Então tá. Vocês estão. Então, Fabiola, também na outra aula, a gente pode usar, né? A gente tem aqui um emulador, né? Na internet, a gente tem, é só entrar, emulador da HP12C, então a gente também pode ter essa calculadora, ou pode baixar também no celular, tá? Também dá para usar, tá? Então, é fácil usar a calculadora ou na internet ou no celular, tá? Então, também vou mostrar para vocês para calcular esse que a gente fez na mão, né? Que a gente fez na fórmula. Vamos calcular também com a HP12C, né? Então, a gente tem 1.200 é o valor, a quantia, o valor à vista, né? Taxa de juro 3% e 3 parcelas, né? Então, vamos colocar aqui. Aqui eu já fiz direto, né? 400 e... Deixa eu fazer aqui Deixa eu fazer no emulador aqui. Então, o que a gente tem? Lembrando, né? Sempre fazendo a limpeza, né? Zerando os valores no clear, o FREG também, que é
limpa os registradores, né? Então, aí o que eu vou trazer aqui? Então, o que a gente vai fazer? 1.200, que é o valor à vista, né? CHS PV, né? O valor presente, tá? Depois, a taxa de 3% e 3 parcelas também, né? Então, a taxa de 3% é o 3 e o I, tá? 3 parcelas, o 3 e o N, né? Aí eu vou no PMT, que é o valor da parcela, 424,23,6, né? E aí, se eu quiser arredondar para 2, eu vou no F2, 424,24, né? Então, vocês veem que aqui, aquilo que eu falei, né? A gente deu uma arredondada, 424,22. E pela calculadora HP deu 24. Mas é claro que a gente vai escolher essa opção, tá? Então é super simples para calcular a taxa, né, pessoal? Ou não? Pela HP. É bem tranquilo. Por Bem HP é tranquilo. tranquilo. Então, aí HP vocês é mais vão fácil. perguntar, na prova, precisa fazer pela fórmula? Não, né? Então pode usar HP para calcular na prova, tá? Ah, Tá bom? mais rápido, né, o Mais resultado. rápido, mais tranquilo, né? Só apertar direitinho no, tá? Uhum. Esse é mais fácil, né, pessoal, para calcular, né? Foi bom porque ensinou, a gente aprendia as duas maneiras, a calculadora, a científica e a fórmula. Então é importante saber a fórmula para ver onde vai chegar, né? Eu nem sabia usar a calculadora científica. Tá vendo? Como é bom participar da aula. Verdade. Aí ele traz para a gente aqui, né? Então ele fala: um produto está com sua venda anunciada em 2 parcelas iguais de R$ 400, né? Vencendo em 2 meses, né? A primeira vencendo após a entrada, né? E a entrada de R$ 200 após 30 dias, tá? Então, tendo conhecimento que esses valores foram obtidos sobre a taxa de juros de 60% ao ano, né? Determine o valor à vista do produto, tá? Então, aqui o que ele traz? Ele traz uma situação toda com vários valores e várias situações, né? Então, a primeira coisa, né? Ele dá as parcelas. Então, 400 estão aqui as parcelas, tá? Ele dá também que o juro é juro composto 60% ao ano. Só que ele está falando em meses. O que a gente precisa fazer? Achar a taxa de equivalência que a gente fez na aula passada. Eu tenho que achar os 60% ao ano, o que corresponde com taxa mensal, tá? E uma outra coisa, ele dá uma entrada, né? Mas vai começar a vencer a partir do segundo mês, né? Então ele dá a entrada, mas vai vencer a partir do segundo mês, tá? Então, aqui a gente não vai ter
o juro elevado a 1, mas vai ter o juro elevado a 2 e 3, são duas parcelas, né? Então, vamos ver como que ele calculou aqui, tá? Primeiro, aquela parte da taxa, achar a taxa equivalente, né? Então, o que a gente tem que fazer? Essa aqui é a fórmula para achar a taxa de equivalência. A gente tem a taxa anual, a gente quer achar a taxa mensal, né? Então, ele sempre tem aquele P sobre A, né? E a gente tem sempre que guardar, né? O A é apresentada e o P é o proposto, aquilo que a gente quer calcular. Então, como ele apresentou a taxa anual e a gente quer chegar na taxa mensal, então o A ele está apresentando em ano. Então, o ano são 12 meses, está aqui. E a gente quer calcular mensal, é um mês que a gente quer calcular. 60%, né, é 0,6. Então, a gente substituiu o valor aqui, a gente chegou a uma taxa de equivalência de 3,99 ao mês, tá? Então é isso. A gente tem 60% ao ano e o mensal é 3,99 ao ano, tá? Ao mês, desculpa. Aí, o que a gente tem? Ele fala que ele quer calcular o valor à vista. Então, nosso capital é o valor à vista menos a entrada. Ele fala que deu uma entrada de 200. Então, a parcela é 400, né? Cada parcela é 400. Aqui, ele começa a pagar a partir do segundo mês. Então, a gente não pode colocar 1 aqui, porque o mês 1 já correu. Então, a gente já tem que embutir o juro do mês 1. Por isso que a gente coloca elevado a 2 aqui, tá? Ele vai pagar no segundo mês e no terceiro mês. Então, a gente já coloca elevado aqui aos valores, tá? Aí, montou a fórmula, é calcular como a gente calcula sempre, né? Os valores 1 mais 0,0399 elevado a 2 vai dar 1,0814. 1 mais 0,399 elevado a 3 vai dar 1,1245. O 200 estava aqui negativo, foi para o lado direito positivo. Calculou e aí o valor à vista é 925,60. Então aqui duas novidades, né? A primeira, novidades não, umas dificuldades, né? Porque aqui a gente já viu achar a taxa de equivalência, tá? E que a gente começa a pagar a partir do segundo mês. Então, essas propagandas que o pessoal faz, né? Ah, compre agora e comece a pagar só no carnaval, né? Na verdade, é isso aqui que ele está fazendo, né? Então, você fala assim, compre agora em setembro e comece a pagar só em dezembro. Então, o que a gente tem? Outubro, novembro e dezembro. Então, a gente tem a gente vai ser no terceiro mês. Então, o que ele vai fazer? Ele joga, ele não começa com o juro elevado a 1, juro elevado a 2, ele já vai calcular em cima do 3. Quer dizer, você está sendo enganado com uma propaganda, né? Não existe isso, não pague, só comece a pagar em dezembro. Eles já vão embutir o juro do mês de outubro, de novembro, e aí você vai pagar só em dezembro, que é o terceiro mês. Então, esse exercício aqui é para vocês verem como que funciona esses financiamentos que o pessoal fala. Compre agora e comece a pagar só em dezembro. Paga só no carnaval, quando chegar lá, eles embutiram, vão começar a pagar da quinta parcela, que é fevereiro, né? E aí eles vão aumentar a parcela, aumentar a potência do seu financiamento, tá?
Então, essas formas de cálculos que a gente faz, né, e o aprendizado é para a gente entender como que o mercado trabalha, e também a gente pode fazer alguns questionamentos, né? A partir do momento que você vai fazer uma compra, você pode questionar, qual que é o juro que você está aplicando? E aí você, se você pega o seu celular já com a sua calculadora HP, você já sabe como calcula com as formulinhas e fala, peraí, você está aplicando errado aí, né? Então, esse é um aprendizado que a gente tem, tá? Deu para entender esse aqui, pessoal? Que quando fala paga a partir do segundo mês, você não vai colocar aqui elevado a 1, ele já começa a colocar elevado a 2. Se colocar elevado a 2, vai ser um valor a mais que você está pagando, tá? Ele tá embutindo o mês 1, que seria um juro um pouco, uma parcela de juro um pouco menor, você já começa a pagar a partir da segunda, tá? Dúvida, pessoal? Deu para entender? Sim, professor. Beleza. Bom, de minha parte, o que eu teria para falar hoje, para apresentar hoje, eu vou pedir para, se não tiver dúvida, eu peço para, na mesma linha que a gente vem fazendo, vocês tirem uma foto de um dos exercícios que a gente fez, posta nesse link, né? E aí vamos caminhando e façam as atividades, estudem. Se tiver dúvida, pessoal, vocês forem resolver exercícios desse encontro, manda no WhatsApp, eu preparo a resolução, a gente resolve no início da próxima aula, mesmo se tiver dúvida de alguma aula passada, passem no WhatsApp e a gente começa a aula resolvendo os exercícios, tá? Não deixem acumular o conteúdo para que vocês não saiam prejudicados, tá? Tudo bem, pessoal? Tá ok, professor. Beleza, então. Então, obrigado pela participação de vocês. Publiquem, não precisa ser agora, pode ser, porque agora eu vou acumular essas 3 próximas aulas, eu vou acumular todos os pontos e vou publicar, apresentar a pontuação só antes da prova, tá? Então, mas façam atividade para ganhar ponto, tá? Então, obrigado, bom final de semana para vocês e a gente se vê na próxima aula, tá bom? Bom final de semana, professor. Um abraço. Boa noite. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tá, obrigado a vocês por ter Bom final de participado. semana. Obrigado igualmente. Tchau. Professor, Boa noite, bom final de semana. Obrigado. Obrigada. o professor, Fala. essa última explicação que o senhor teve sobre taxa de equivalência está na terceira aula do senhor, na 1.3? Sessão 1.3? Tá na 1.3. Quem sabe taxa de equivalência, eu preciso de assistir mais uma aula dela para entender. Não, é aquilo que eu te falei. Você dá uma olhada nas aulas.